presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Taurino Pezelli, excelentíssimo senhor juiz federal Dirceu de Almeida Soares, diretor do Foro da Justiça Federal do Paraná, excelentíssimo senhor juiz federal Erivaldo Ribeiro dos Santos, juiz designado para a Vara Federal de Campo Mourão e diretor do foro dessa circunscrição. Então eu convido as autoridades presentes para que descerrem o brasão de inauguração da Vara Federal de Campo Mourão. Presidente, não, presidente. Eu junto aqui, né? Nós convidamos o bispo diocesano de Campo Mourão, Dom Mauro Aparecido dos Santos, para proceder à bênção destas instalações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvemos com devoção a Cristo, Filho de Deus, que se dignou ser considerado filho de operário. Deus ordenou ao homem que tomasse posse da terra e a submetesse até o dia em que se estabelecessem novos céus e uma terra nova. Conforme a palavra dos apóstolos, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo, e Cristo é de Deus. Mas, para conseguir esse fim, o próprio homem usa instrumentos adequados, com os quais, de certo modo, coopera para o bem da redenção e dela participa. Vamos, portanto, bendizer a Deus de todo o coração por esta admirável disposição das coisas e rogar a Ele para que proteja e sustenta com o seu auxílio todos aqui que vierem buscar a justiça e todos aqueles que, em nome da justiça, farão justiça. Irmãos, vamos ouvir as palavras de São Paulo aos Tessalonicenses. No tocante à caridade fraterna, não temos necessidade de vos escrever, porquanto vós mesmos aprendestes de Deus a vos amar uns aos outros. Mas ainda rogamos, irmãos, que vos aperfeiçoeis cada vez mais. Procurai viver com serenidade, ocupando-vos de vossas próprias coisas e trabalhando com vossas mãos, como recomendamos. É assim que vivereis honradamente aos olhos dos estranhos e não precisareis da ajuda de ninguém. Palavra do Senhor. Deus, que colocou o homem no mundo para nele trabalhar e dele cuidar, convida continuamente as pessoas a cooperarem para o progresso da criação através da inteligência e do trabalho. Vamos louvá-lo e digamos: bendito sois, Senhor, Criador do Universo. Chamando o homem ao trabalho e, através do trabalho, desenvolver as suas aptidões, e também convida o homem a ser instrumento de justiça. Por isso, Senhor, vós lhe confiais o aperfeiçoamento do mundo que criastes a todos os homens, e digamos: bendito sois, Senhor, Criador do Universo. Atribuindo ao homem a dignidade do trabalho e colocando-o nas suas mãos também para fazer justiça aqui na terra, vós o fazeis cooperador no mundo. Por isso, digamos: bendito sois, Senhor, Criador do Universo. Com vossa sabedoria inspirais o homem a criar coisas sempre novas, para que o vosso nome seja glorificado e a terra inteira ressoe com o vosso louvor e com a vossa justiça. Digamos: bendito sois, Senhor, Criador do Universo. Oremos. Ó Deus, de quem desce a plenitude da bênção, e para quem sobe a oração do que vos bendizem, protegei com bondade os vossos filhos, que fiéis e devotos apresento diante de vós esta casa, de onde os irmãos e irmãs
virão buscar justiça, e que irmãos e irmãs estarão aqui para fazer justiça. Inspirai a todos com a vossa sabedoria, para que sempre possam praticar a justiça conforme a vossa justiça e, na medida do possível, cada vez mais perfeita. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cristo Senhor, que para realizar a salvação assumiu o trabalho humano e confiou aos homens muitas tarefas, principalmente a da justiça, nos conforte com a sua consolação e nos conceda a sua paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste momento, nós convidamos o excelentíssimo senhor Dr. Pedro Palma, presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Campo Mourão, que fará o protocolo simbólico da primeira petição a ser recebida na Justiça Federal do município. Nós convidamos todos a brindar a instalação da Justiça Federal neste município, selando o compromisso de tornar a Justiça Federal mais próxima e acessível a um número cada vez maior de cidadãos paranaenses. Convidamos também todos para logo mais às 17 horas nos honrarem com a sua presença na solenidade oficial de inauguração desta vara federal no Teatro Municipal da cidade. Boa tarde. Boa tarde. Estamos dando início à solenidade de inauguração da Vara Federal da Circunscrição Judiciária de Campo Mourão. Convido a compor a mesa as seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor Juiz Fábio Bittencourt da Rosa, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Excelentíssimo senhor ministro Milton Luiz Pereira, do Superior Tribunal de Justiça, representando o presidente do STJ, ministro Paulo Roberto Saraiva da Costa Leite. Excelentíssimo senhor doutor Joel Geraldo Coimbra, procurador-geral do Estado do Paraná, representando o governador Jaime Lerner. Excelentíssimo senhor Tauílo Tezelli, prefeito municipal de Campo Mourão. Excelentíssimo senhor Dr. Rubens Bueno, deputado federal. Ilustríssimo senhor Dr. José Eugênio Maciel, presidente da Câmara de Vereadores de Campo Mourão. Dr. Nelson Turek, deputado estadual. Juiz Sadak Hirose, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Juiz Federal Dirceu de Almeida Soares, diretor do Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Paraná.
Dr. Mário José Guise, Procurador-Chefe da República no Estado do Paraná. Excelentíssimo Senhor Juiz James Hamilton de Oliveira Macedo, Diretor do Fórum da Comarca de Campo Mourão. Juiz Federal Erivaldo Ribeiro dos Santos, Diretor do Foro da Circunscrição Judiciária de Campo Mourão. Excelentíssimo Senhor Juiz Antônio César Andrade, Presidente da Junta de Conciliação e Julgamento de Campo Mourão, representando a AMATRA, Associação dos Magistrados do Trabalho do Paraná. Excelentíssimo Senhor Dr. Pedro Palma, Presidente da OAB, Subseção de Campo Mourão. Ilustríssimo Senhor Dom Mauro Aparecido dos Santos, Bispo Diocesano de Campo Mourão. Agradecemos ainda a presença das seguintes autoridades: Juiz Federal José Paulo Baltazar Júnior, Diretor do Foro da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Juiz Federal Celso Kipper, Diretor do Foro da Justiça Federal de Santa Catarina. Dr. Guilherme Maranhão Sobrinho, Promotor de Justiça, representando o Ministério Público de Campo Mourão e o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná. Dr. Antônio Teru Cato, Prefeito de Paranavaí. Dr. Antônio Rorato, Prefeito de Araruna. Luiz Vec, Prefeito de Altamira do Paraná, representando o Presidente do CONCAN. Dr. Francisco Irineu Brezinski, Conselheiro Seccional da OAB de Campo Mourão, representando o Presidente da OAB da Seção do Paraná, Dr. Edgar Luiz Cavalcante de Albuquerque. Dr. Amilson Felito Pereira, Presidente da Câmara Municipal de 4º Centenário. Dr. Major Nelson João Casardi, Comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar. Dr. Roberto Butatini, Delegado-Chefe da 16ª Subdivisão da Polícia Civil. Dr. Arcanjo Valério de Lima, Delegado da Receita Federal em Maringá, representando o Superintendente da Receita Federal em Curitiba. Dr. Francisco de Assis Praxedes, Juiz Federal aposentado. Dr. José Haroldo Galassini, Diretor-Presidente da Coamo, Cooperativa Agropecuária Mourãoense. Dr. Francisco Pequito, Presidente da CDL. Dr. Oscar Azuma, Presidente da ACICAM. Agradecemos também a presença dos demais juízes federais, juízes de direito, promotores de justiça, procuradores, vereadores, secretários, representantes de entidades, senhores advogados, servidores da Vara Federal de Campo Mourão e comunidade mourãoense. Neste momento, passo a palavra ao excelentíssimo senhor juiz Fábio Bittencourt da Rosa, presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para que dê prosseguimento a esta solenidade. Declaro abertos os trabalhos dessa solenidade e convido a todos para acompanharmos a apresentação do hino nacional brasileiro pela cantora lírica desta cidade, Sônia Márcia Cardoso. Oh
a representação que me foi outorgada pelo excelentíssimo senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, e agora com a autorização do presidente desta sessão, doutor Fábio Bittencourt, cumpridos os atos, satisfeitos os requisitos e atendidos os rituais preconizados, eu declaro instalada a Vara Federal da Circunscrição Judiciária de Campo Mourão e devolvo a presidência à Sua Excelência, o Dr. Wagner. Dando continuidade, então, a essa solenidade, solicito que seja feita a leitura da ata da instalação, da inauguração da vara. De ordem do excelentíssimo senhor juiz Fábio Bittencourt da Rosa, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, neste momento, faço a leitura da ata de inauguração da Vara Federal da Circunscrição Judiciária de Campo Mourão. Ata de inauguração. Aos 16 dias do mês de junho de 2000, às 17 horas, na Avenida Comendador Norberto Marcondes, 684, foi inaugurada a Vara Federal da Circunscrição Judiciária de Campo Mourão, sediada na Avenida José Custódio de Oliveira, 1345, neste mesmo município, criada pela Lei 9.664, de 19 de junho de 1998, publicada no Diário Oficial da União, seção 1, em 22 de junho de 1998, página 3, presentes às autoridades, excelentíssimos senhores, ministro Milton Luiz Pereira, do Superior Tribunal de Justiça, juiz Fábio Bittencourt da Rosa, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, bem como demais autoridades nominadas dos poderes judiciário, executivo e legislativo. Nada mais havendo, eu, José Luiz Baliana, diretor da Secretaria Administrativa da Justiça Federal, Seção Judiciária do Paraná, fiz constar e lavrei este termo. Permitam-me, para abreviar, na pessoa do ministro Milton Luiz Pereira, saudar todas as autoridades que compõem a mesa e todas as autoridades que abrilhantam esta solenidade. E, com muito orgulho, me dirijo a um membro do Judiciário que honra a magistratura brasileira. É um patrimônio da moralidade, um patrimônio da seriedade, da austeridade do Judiciário brasileiro, tão sacrificado nos dias de hoje. Vossa Excelência é um marco que nos dá esperança. Quero dizer também que, segundo o ditado, nos pequenos frascos estão os grandes perfumes. Dessa mesma forma, nos pequenos discursos estão as alegrias dos que ouvem os oradores. Por isso, o meu discurso será breve. E não poderia deixar de, antes de dizer essas singelas palavras aos senhores, de me reportar ao eminente juiz Joel Paciorga, que foi o diretor do foro que antecedeu o Dr. Dirceu de Almeida Soares,
Ambos foram incansáveis para que este momento pudesse ocorrer. Eu saúdo Vossa Excelência, agradeço a Vossa Excelência o trabalho que fez por essa vara. Da mesma forma, o Dr. Dirceu. Respira-se no interior deste Estado um ar de sucesso. Talvez isso não seja perceptível para quem aqui reside, envolvido nas inevitáveis intrigas do poder, que mais se avolumam quanto menor o espaço de poder a disputar. Mas para quem aqui chega, é visível o progresso, a maneira eficaz de administrar. Cidades limpas, organizadas, com estrutura invejável. Sem dúvida, tal postura somente pode resultar dos espíritos fortes que povoam estes territórios. São os verdadeiros vencedores que dão rumo à história. E é preciso não perder essa perspectiva, saber comprometer-se, arrojar, assimilar as derrotas, sem desanimar. Enfrentar tudo com paixão. Segundo Roberto Chianachik, vencedor tem o coração aberto e apaixonado, aduzindo que é necessário arriscar, pois pode ser que a paixão produza alguns ferimentos e escoriações, mas ainda é uma das maneiras mais sublimes de se sentir vivo. Foi esse perfil que trouxe para Campo Mourão uma vara da Justiça Federal. Conquista extremamente relevante, indicadora da importância regional deste município. Se a política, de acordo com o psiquiatra espanhol Henrique Rojas, é a arte de tornar possível o necessário e desenhar as linhas básicas para que a sociedade possa funcionar, justificável a luta para a instalação desta Casa de Justiça, já que neste lugar poderão ser resolvidas as lides envolvendo a União e seus administrados, seja no que diz respeito à administração direta como à indireta, conflitos tributários, previdenciários, administrativos, de política habitacional, agrários, além da repressão criminal da ação deletéria da macrocriminalidade, terão o seu foro de julgamento neste local, por juízes e servidores altamente preparados, com infraestrutura compatível para fazer frente à demanda. Tenho certeza, ademais, que as autoridades municipais não faltarão diante das dificuldades que eventualmente poderão ocorrer, mercê de uma política federal altamente restritiva das verbas orçamentárias. Por tudo isso, é que sinto orgulho e prazer de estar aqui, entre os vencedores de Campo Mourão, a fim de proceder à instalação de sua vara federal. E o meu orgulho mais aumenta na medida em que sinto a importância que a população dá a este evento. Ainda lembrando o Chianachik, saiba que celebrar é a melhor maneira de criar energia positiva para as coisas que acontecem em sua vida. Celebremos, pois, para que a esta conquista outras mais se acresçam e aqui se perenize o ar de sucesso. Obrigado. Passa a palavra em seguida ao excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Campo Mourão, doutor Pedro Paulo. Excelentíssimo senhor doutor ministro Milton Luiz Pereira, a quem temos a elevada honra de cumprimentá-lo em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Campo Mourão. Excelentíssimo senhor juiz Fábio Bittencourt da Rosa, digníssimo presidente do Tribunal Federal da 4ª Região, presidente desses trabalhos, em nome de quem cumprimento os demais integrantes da mesa de trabalho. O momento é histórico e a comunidade mourãoense deve sentir-se prestigiada com a instalação da Vara da Justiça Federal com sede em nossa cidade. E esse momento se tornou realidade graças ao esforço comum das lideranças de nossa comunidade, fazendo com que Campo Mourão
cidade polo de desenvolvimento regional, fosse incluído no programa de reestruturação e interiorização da Justiça Federal. A Vara da Justiça Federal veio preencher um espaço até então vazio em nossa cidade e região abrangida pela circunscrição, com imediato benefício ao cidadão que antes, para defender um direito lesionado, cuja competência fosse da Justiça Federal, não tinha outra escolha senão deslocar-se com seu advogado até a cidade de Maringá e lá ajuizar a sua ação. E não raras vezes, senhores, o cidadão deixava perecer o seu direito, ora por se tratar de uma causa de pequeno valor, não compensando as despesas, ora por não ter condições financeiras para custear essa trajetória. Hoje as ações serão processadas e julgadas com maior agilidade pela existência de uma nova circunscrição e, consequentemente, a presença de um juiz exclusivamente para a vara instalada em Campo Mourão. Mas fica ainda, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República no Estado do Paraná, Dr. Mário José Gise, o espaço disponível para a instalação definitiva da Procuradoria da República em nossa circunscrição, o que certamente ocorrerá em breve e virá contribuir para uma completa e eficaz prestação jurisdicional. Assim, queremos deixar registrado, senhor ministro Milton Luiz Pereira, Dr. Fábio Bittencourt da Rosa e juízes federais presentes, o nosso agradecimento e o reconhecimento da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Campo Mourão, pela conquista que nos foi proporcionada, o que certamente eleva e dignifica o Poder Judiciário, que hoje caminha a passos largos para uma efetiva modernização e celeridade de seus trabalhos através da interiorização da Justiça Federal. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor Milton Luiz Pereira, digníssimo ministro do Superior Tribunal de Justiça, a quem, em nome de quem saúdo todas as autoridades aqui presentes. A Constituição Federal de 88, apesar das críticas que recebeu e ainda recebe, merecidamente ou não, tem méritos que devem ser ressaltados. As cláusulas princípios do acesso ao judiciário, do devido processo legal, devem ser entendidas em seu sentido mais amplo. É certo que não basta a pura e simples tripartição e harmonia das funções estatais para que seja garantido o cumprimento do ordenamento jurídico. Os cidadãos não devem apenas saber que existe um poder, mas devem ter acesso efetivo, seja ao executivo, seja ao legislativo, seja ao judiciário. E com relação a este último, a concretização do acesso deve ter mais ênfase. Afinal, as questões que atormentam a vida individual têm sua solução nessa esfera, já que é proibida a justiça privada. E, em primeira mão, o acesso deve ser compreendido não apenas em sua significação técnica, que lhe dá substratos jamais imaginados pela comunidade em geral. O acesso é a própria materialização do Poder Judiciário em uma sede, onde não está um juiz, mas o juiz. Afinal, de nada vale para aquele que se sente injustiçado, seja por ato de um vizinho, seja por ato do governo ou entidade estatal, enveredar em discussões doutrinárias sobre a natureza jurídica do instituto tal ou qual, ou sobre o significado substantivo ou adjetivo do devido processo legal. Como já foi dito, o que interessa ao povo, no primeiro momento, é a visualização daquele que irá resolver seus problemas, pacificando as relações sociais. E esse importante passo vem sendo dado hoje, aqui em Campo Mourão, com a instalação da Vara da Justiça Federal. A instalação do órgão do Judiciário significa também a concretização da Constituição. Afinal, de nada valeria a existência de garantias constitucionais do processo se estas não encontrem local para a sua efetivação. É sabido que a proximidade do órgão julgador tem o condão de incrementar o número de demandas. Isso não porque antes não existissem, mas porque
além de haver maior facilidade em termos econômicos, contratação de advogado na própria cidade, desnecessidade de pagamento de deslocamentos, dificuldades de ouvir testemunha, etc., há também um incremento do sentido de segurança sobre a atuação da justiça e do próprio defensor, a qualquer sinal de problema pode-se verificar o andamento do processo consultando diretamente o órgão. Esse fator psicológico também tem a virtude de pacificar as relações. Do outro lado, o juiz encontra-se inserido na comunidade, de forma que acaba conhecendo os anseios, problemas, costumes daqueles que dependem de sua decisão, o que o torna comprometido, embora mantenha intacta sua imparcialidade, com uma justiça mais efetiva. A velocidade na solução das questões também sofrerá um impacto positivo, mas mais um órgão do judiciário, a redistribuição dos feitos em andamento em outras sessões judiciárias e a normalidade dos prazos processuais. Como se pode ver, as vantagens na instalação da Justiça Federal para a população dessas cidades são muitas, e não caberia nesse momento enumerá-las todas. As poucas enumeradas são suficientes para delinear o quadro positivo da conquista. Mas não é apenas nos interesses de natureza individual que a importância desse evento se consolida. Como é sabido, o Ministério Público Federal é a instituição essencial ao exercício da função jurisdicional federal, competindo-lhe a defesa dos interesses da mais alta relevância para a própria manutenção da sociedade. A repressão a crimes contra a União ou entidades federais poderá ter respostas mais efetivas. A proteção a direitos difusos e coletivos, onde sobressai os direitos humanos, o direito ao meio ambiente saudável, proteção ao patrimônio público, ao consumidor, às minorias, como as comunidades indígenas, dentre outros. Não menos importante a atuação também como custos legis. Essa análise prospectiva é bastante animadora. Contudo, não se pode olvidar as dificuldades pelas quais o Ministério Público tem passado, especialmente para corresponder às expectativas e necessidades provenientes da criação e instalação de novas varas e respectivos cargos de juiz federal e juiz federal substituto desde meados de 98 em todo o estado do Paraná. Com a publicação da Lei 9.664, na seção judiciária do Paraná foram criadas 15 varas, além de outras 35 na região sul. Pouco mais de meio ano depois, o novo diploma normativo foi editado, Lei 9.788, criando agora 100 novas varas de Justiça Federal de primeiro grau, dentre as quais 15 na região sul. Em menos de 2 anos, apenas quanto à 4ª região, a Justiça Federal foi beneficiada em 65 varas, o que dinamizou a sua atuação jurisdicional, não apenas nas capitais, mas também nos municípios dos 3 estados. Essa mesma sorte, apesar do exercício da iniciativa de lei, não teve o Ministério Público Federal. Vários de seus projetos de lei em trâmite nas casas do Congresso Nacional para fins de compatibilizar a estrutura ao novo perfil da Justiça, relativamente ao Paraná, são 4 projetos de especial interesse. O primeiro dele é o projeto de lei 2080 de 96, que dispõe sobre a criação da Procuradoria da República, dentre outros municípios, no município de Cascavel, bem como a respectiva estrutura administrativa. O segundo é o projeto 2785, proposto no início de 97, que prevê a criação de 304 cargos de procuradores da República. O terceiro é o projeto 4.291 de 98, que dispõe a criação no Paraná, dentre outras procuradorias, a de Campo Mourão. O último é o projeto de lei 918 de 99, que prevê no estado do Paraná as procuradorias nos municípios de Francisco Beltrão e Guaíra. Mas estas iniciativas, apesar de alguns projetos terem sido apresentados até mesmo antes dos projetos de lei já aprovados na Justiça Federal, estão parados, e não obstante os esforços para a sua aprovação. Em outras localidades que já são sede da Justiça Federal, como Paranaguá, Ponta Grossa, Francisco Beltrão, a estrutura física foi instalada, muito embora não tenham sido criados cargos de procurador e de pessoal administrativo. Agora também já estão sendo promovidas medidas para estabelecer, ao menos, a estrutura física na Procuradoria da República de Campo Mourão. Diante dessa situação e da impossibilidade de prover cargos de procurador nessas localidades,
A forma legal de suprir as necessidades institucionais é por meio de designações especiais com significativo custo horário e, mesmo assim, já à beira do colapso. Assim, para que o funcionamento da Justiça Federal de Campo Mourão realmente seja efetiva, devem ser aprovados projetos de lei que possibilitarão o andamento normal das atividades ministeriais, para o que conclamo as autoridades aqui presentes para nos unirmos em prol desse desiderato, porque quem ganha é a democracia, quem ganha é a sociedade. Obrigado. Excelentíssimo senhor ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Milton Luiz Pereira, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Dr. Fábio Bittencourt da Rosa, demais autoridades da mesa já nominadas, colegas juízes federais que prestigiam este evento, colegas juízes estaduais, senhores promotores de justiça, senhores advogados, autoridades municipais e representantes dos municípios da circunscrição judiciária de Campo Mourão, senhores funcionários da Vara Federal de Campo Mourão aqui presentes, senhoras e senhores. Mais de uma vez tive a feliz oportunidade de ouvir o ministro Milton Luiz Pereira em discursos e palestras. A argúcia de suas argumentações é sempre motivo de reflexão e inquietação. Sua experiência de vida, seu comprometimento e amor à causa da justiça e, sobretudo, a sua simplicidade serve sempre de orientação, devendo inspirar não apenas a nós juízes, mas a todos os homens públicos deste país. Impressiona-me o carinho, a admiração e o respeito com que se relatam aqui em Campo Mourão detalhes da vida pública de Sua Excelência, decorridos mais de 30 anos de sua administração como prefeito deste município. Um exemplo de vida. Por tudo isso, sinto-me especialmente honrado e ciente da redobrada responsabilidade de assumir a jurisdição da circunscrição judiciária de Campo Mourão. Que Deus me ilumine nessa tarefa. Minha homenagem também ao excelentíssimo presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Dr. Fábio Bittencourt da Rosa, dizendo-lhe do quanto é gratificante integrar a Justiça Federal da 4ª Região, referência para todo o país, não apenas administrativamente, mas também pela qualidade de sua prestação jurisdicional. Isso, em grande parte, pela contribuição inestimável de Vossa Excelência. Entre outras realizações suas, recordo-me do projeto Mutirão, que praticamente zerou as estatísticas de processos concluídos para a sentença na primeira instância, projeto idealizado e comandado pessoalmente por Vossa Excelência, em 1995, à frente da Corregedoria Geral. Recordo-me de tantas outras medidas administrativas que tornaram mais racionais a burocracia das varas, dignas de reconhecimento. Senhor Presidente, o professor Egídio Martelo, personalidade ilustre desta cidade, destacou na letra do hino de Campo Mourão, de sua autoria, duas importantes qualidades do povo dessa terra. É povo bom e hospitaleiro. Desde fevereiro deste ano, morando em Campo Mourão, quero testemunhar-lhe que em momento algum essas qualidades foram desmentidas. Agradeço de coração a calorosa acolhida dispensada a mim, a minha família e a todos nós da Justiça Federal, de modo que sinto-me um mouronense. Agradeço também aos colegas juízes estaduais o entusiasmo que têm demonstrado com a instalação da Vara Federal, a acolhida e a recepção que fizeram a mim e a minha família. Registro o apoio do excelentíssimo prefeito municipal Tauílio Tezelli e dos funcionários da Prefeitura de Campo Mourão, que têm mantido sempre uma porta aberta à Justiça Federal, tornando possível, com isso, a estruturação da Justiça Federal em Campo Mourão. Tenho em minhas mãos também
o ofício 2351, assinado pelo excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Campo Mourão, vereador e professor José Eugênio Maciel, informando a aprovação da moção de congratulações número 354 ao juiz federal de Campo Mourão. Meu agradecimento a todos os vereadores pela acolhida e pelos votos de boas-vindas. Ao receber-me dessa forma, é a Justiça Federal que recebe. Ganharia o povo brasileiro se essa demonstração de unidade em prol do interesse público entre Executivo, Legislativo e Judiciário se verificasse também na esfera federal. Senhor Ministro Milton Luiz Pereira, em seu discurso de posse na presidência do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Paulo Costa Leite destacou a universalidade e a presteza como sendo os dois princípios basilares da justiça, no cumprimento de seus deveres institucionais elementares para tornar efetiva a proteção dos direitos individuais e coletivos. Universalidade e presteza, interpreto, que permitam o acesso do cidadão sem qualquer discriminação ou óbice a uma justiça célere e eficaz na solução de litígios e na concretização de direitos constitucionais. Universalidade e presteza que permitam ainda o julgamento justo e no tempo adequado de todos os crimes contra os direitos humanos, o meio ambiente, a ordem pública e o patrimônio público em geral, entre outros. Tem esse sentido a instalação da Vara Federal de Campo Mourão, porque se abre mais uma via de acesso ao Judiciário na busca dessa universalização e presteza da justiça. Abre-se mais uma via de acesso ao Estado Social de Direito, que tem a ordem constitucional não apenas como uma carta política destituída de eficácia prática, mas principalmente que tem na ordem constitucional uma carta normativa, um comando normativo que determina respeito à cidadania e à dignidade da pessoa humana, e que repugna qualquer ação ou omissão em sentido contrário a esses princípios. Obrigado a todos. Excelentíssimo senhor Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Milton Luiz Pereira, excelentíssimo senhor Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Dr. Fábio Bittencourt da Rosa, ao cumprimentá-los, cumprimento a todas as autoridades aqui presentes. Senhoras e senhores, inicialmente, agradeço a presença de todos ao prestigiar este importantíssimo evento, acima de tudo, no sentido de testemunhar uma grande conquista, que certamente não se restringe à nossa região, e sim para toda esta rica e vasta região. Uma luta e um sonho antigos, que bem podemos traduzir no seguinte: criar condições para que a justiça possa ser o menos distante possível para quem dela precisa. Nesse sentido, todos certamente ganham, mas é oportuno fazer menção especial aos que mais diretamente militam nesta área, a magistratura e as promotorias, que sempre tem defendido um poder judiciário mais humano e sensível aos interesses da população, ágil e moderno, sem se distanciar do objetivo maior do direito, que é a justiça. Não poderíamos deixar de fazer menção à classe dos advogados de Campo Mourão e dos demais municípios, que através da OAB sempre encaminharam muitas reivindicações nesse sentido, porque também fizeram as câmaras de vereadores e diversas entidades de representação de classe, tais como a empresarial e dos trabalhadores. Fazemos menção igualmente para agradecer o deputado federal Rubens Bueno, que ainda como prefeito não deixou de lutar para que este momento fosse enfim possível. Ao Dr. Milton Luiz Pereira, como ex-prefeito, integrando o Supremo Tribunal de Justiça, tornou-se a voz que influenciou tal decisão. Insisto em falar de Campo Mourão e região,
Afinal, todas as conquistas que beneficiem a nossa cidade também favorecem as demais cidades da região da Concana. Também é certa a nossa crença de que toda e qualquer conquista que contempla as nossas cidades representa um progresso para todos. Não queremos jamais fugir do nosso papel de município polo, visando sempre a integração e o somatório de esforços, como aliás agora acontece. A criação e instalação da Vara da Justiça Federal certamente não significa somente mais um órgão público que é implantado. Muito mais do que isto, é a presença da justiça colocada à disposição de todos, sem precisarmos nos deslocar a outros centros, certamente em varas que apresentam um volume de processo que possibilite a conhecida demora de qualquer tramitação. É o momento de agradecermos o empenho e a luta de todos, aos quais expressamos a nossa sincera gratidão. Muito obrigado. Senhor Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Dr. Milton Luiz Pereira, senhor Presidente do Tribunal Federal na região sul, Dr. Fábio Bittencourt da Rosa, estou surpreendido com o convite para usar a palavra, mas eu gostaria de dizer que aquilo que o presidente do tribunal acabou de dizer sobre a figura do ministro Milton Luiz Pereira é muito pouco daquilo que ele representa para Campo Mourão. Aqui como advogado, aqui como prefeito, deixou marca que ainda hoje influencia muito a política da cidade, sobretudo pelas mudanças, sobretudo pelo que representou no momento em que assumia a prefeitura de Campo Mourão na sua época. E um grande orgulho de minha parte foi quando, nesse mesmo local, no dia 1º de janeiro de 1997, aqui tomava posse o prefeito Tauilo, o vice-prefeito Márcio, os vereadores, e eu via nesta mesa uma nova geração que nos inspirou a aceitar o convite de disputar uma eleição municipal. E vendo que esta inspiração nascia exatamente daquilo que o Dr. Milton Luiz Pereira representa para toda a nossa geração e continua representando para as gerações que estão hoje administrando a cidade. Mas eu, passando rapidamente, com a velocidade que a mente nos oferece, eu estava me lembrando dos últimos dias da votação em segundo turno da reforma do Judiciário na Câmara Federal. E lembrava daquilo que a cultura política faz no Brasil. E a velha prática de se fazer política no Brasil continua mais do que nunca incrustada na cultura daqueles que teimam, insistem em fazer da política um mal comum. Quantas vezes eu vi em Brasília o Dr. Dirceu, nosso ilustre juiz federal e que coordena a jurisdição do Paraná, nos corredores da Câmara Federal, como se tivesse a esmolar recursos para a Justiça Federal. E do outro lado nós vemos ainda deputados a caminhar pelo Brasil a distribuir este ou aquele presente, sem citar o mal que fazem quando estão ali a emendar o orçamento da República para beneficiar algo paroquial, e sempre atrás disso vem a negociar. Por isso é que sempre nos pronunciamos rigorosamente contra qualquer tipo de emenda no orçamento que venha beneficiar este ou aquele parlamentar. Cabe ao Estado, cabe ao Executivo, ao Legislativo, ao Judiciário, ao Ministério Público, cabe a cada um fazer o seu orçamento e ajudar a melhorar o serviço público que é colocado à disposição da população. Quando eu vejo um magistrado percorrer os corredores da Câmara, do Senado, a pedir este ou aquele recurso para a sua base, para a sua jurisdição, eu fico a me perguntar, que Brasil é este? Porque ainda nós não conseguimos, no Brasil, fazer com que a ética se estabeleça na política. Mesmo com relação a magistrados, mesmo com relação a advogados, mesmo com relação a serventuários da justiça, mesmo aqueles que ainda usam do privilégio dos cartórios públicos. E é isso que o Brasil precisa acabar.
500 anos estamos fazendo. Desde a carta de Pero Vaz e Caminha a Dom Manuel, foi para pedir emprego para o seu gênero, e lá estava um dos pontos da sua carta. E nós continuamos ainda a fazer e a praticar isso no Brasil. Mas ao vir aqui, atender o convite do juiz Erivaldo, que me telefonou especialmente para estar aqui, atender o convite do prefeito Tauilo, e vir aqui neste momento é sobretudo para reafirmar os compromissos que têm todos aqueles que fazem deste momento em que a sociedade, no mundo inteiro, no mundo civilizado sobretudo, faz da democracia o patrimônio maior contemporâneo, e cuja base é a igualdade de oportunidade. E tenho certeza que neste ato, na instalação desta vara da Justiça Federal em Campo Mourão, atendendo a toda a região, não haverá de faltar o aspecto básico que todos nós queremos, que é fazer valer a igualdade de oportunidade, em especial aqueles que não estão presentes neste ato e que precisam muito da justiça brasileira. Muito obrigado. Passa a palavra ao excelentíssimo senhor ministro Milton Luiz Pereira, Superior Tribunal de Justiça. Senhor presidente desta sessão formalmente convocada na extensão do local, de certo modo, transformando-o num templo. Tenho insistido que os tribunais são templos, os tribunais são santos. Nós temos os tribunais, nós temos os santuários ecológicos, nós temos os santuários religiosos, e embora sem as colunas góticas, nós temos os tribunais, os fóruns, com os seus sacerdotes, os seus acólitos, no ritual perene, respeitoso da justiça. E somente se respeita e se acredita na justiça aqueles que entram nos tribunais de coração limpo. Não há justiça respeitada se o cidadão não acredita no seu juiz, se o cidadão não tem confiança e não dá crédito à sua justiça. E daí porque, ilustre juiz Fábio Bittencourt da Rosa, quando Vossa Excelência, quase que poderíamos dizer, na rotina da administração pública, vem a uma cidade do interior do Paraná, centro geoeconômico de uma região, sede de município, a síntese de outros 20 municípios que passam a integrar. A partir deste momento em que formalmente se declara instalada a vara da Justiça Federal, na verdade, nós estamos num grande templo. O templo onde o homem se ajoelha simbolicamente para reverenciar não o juiz homem, mas para manifestar o respeito à toga do juiz. Daí porque, senhor juiz Fábio, tenho, às vezes até antipaticamente, insistindo e persistindo, que me deixa profundamente preocupado quando testemunho ocasionalmente a resistência de alguns juízes, seja da Justiça do Estado, da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, enfim, do Judiciário, com o poder, resistir ao uso da toga. Porque no templo da justiça, o homem desaparece e a sua vaidade não pode consumir o que o povo acredita que seja a perfeição daqueles que julgam. E esta perfeição, ela só pode ser distinguida pelo uso da toga,
porque a toga é exatamente aquela que unge de autoridade o homem que é dado, ao qual é dada a autoridade de juiz. E vendo o perfil de Vossa Excelência sem nenhum outro interesse a não ser do testemunho de uma realidade. Tranquilo, introspectivo, tem a virtude de ouvir o que já se torna raro, sabe atender e manifesta-se com a presteza do reconhecimento, como fez como presidente de um tribunal, aos dois juízes, Passione e Dirceu, que como diretores de foro, foram aqueles que detalharam nos momentos precisos a edificação de um prédio enorme, de uma justiça nacional que aqui se instala fracionariamente para permitir um acesso muito mais rápido e pronto, o acesso ao judiciário, que é um direito e garantia individual do cidadão. Daí porque hoje de manhã, falando a uma rádio, eu disse que a instalação da Vara da Justiça Federal em Campo Mourão nada mais é do que a proclamação e o reconhecimento do exercício do direito da cidadania. A justiça se aproximando do povo e identificando-a fisicamente com o lugar certo, com o seu juiz e na figura do juiz e com a autoridade da toga, pronto para acolher as vindicações de direito. Eu cumprimento, na pessoa do eminente presidente, todas as autoridades, mas faço um destaque de modo inicialmente particular ao prefeito Tauílio, que representa neste momento o povo que eu respeito e o mais significativo, a população que eu integro. Não me importa a distância, tem significação sim o meu sentimento de enraizamento pelo que eu considero extraordinariamente significativo, o conteúdo ou o elo da amizade que nunca me distanciou de Campo Mourão. E quando convidado, tenho a oportunidade de estar aqui como agora estou, é evidente que eu me reanimo e me lembro de um ensinamento perene de Pitágoras conversando com os seus discípulos e tendo como tema a amizade. E às tantas, depois de sintetizar que a amizade é exatamente um sinônimo de amor entre os homens, ele apregou que os amigos não veem defeitos, e quando veem os defeitos, esquecem dos defeitos, e quando notam um defeito mais acentuado, escrevem o defeito na areia, para que a água e as ondas, logo depois, desfaçam o escrito e de nada mais se lembrem. E me lembro, neste momento expressivo para mim, deste ensinamento de Pitágoras, em razão das generosas palavras ditas inicialmente pelo digno presidente Fábio Bittencourt, reiterada pelos oradores que se seguiram, como o prefeito Tauílio, o procurador Guise, o ilustre representante da OAB, o deputado Rubens Bueno, e todos, enfim, que de uma maneira ou de outra, no silêncio, pareciam testemunhar os elogios que me foram dirigidos. Mas há, senhor juiz Fábio, e aqueles que o seguiram, no estímulo de elogios e proclamações de virtudes. E nestes momentos reitero, gosto de lembrar-me da lição de humildade de São Francisco, que quando falavam de suas virtudes, intimamente orava a Deus
pedindo que Deus lhe desse aquelas virtudes que pensavam que ele tinha. E eu peço neste momento também, no meu interior, que Ele me dê esta graça de ser virtuoso como pensam que sou. E mais do que isso, também me lembro do ensinamento de Pitágoras. Certamente o juiz Fábio e os demais, quanto aos meus defeitos, que são mais do que as virtudes, porque tenho o senso crítico de que não tenho somente virtudes, se poucas ou delas possa identificar, mas sou coberto dos defeitos daqueles, todos como nós que somos homens. Escrevam, por favor, os meus defeitos, pelo menos na areia, e sem outras censuras. Deixem que as ondas, o vento, como ele faz no deserto, criando dunas, também façam desaparecer. Do exame que cada um faz, ou da lembrança de cada um, os defeitos que já anotaram, que denotaram e que têm certeza, que estão certos que eu os tenho. É um pedido que faço para que eu próprio fique tranquilo, para que saiba que mais não sou do que aquilo que posso ser. E hoje a secretária do Dr. Fábio perguntava-me, a nossa ilustre responsável pelo serviço de comunicação, o meu currículo. E eu pedi a ela que me perdoasse porque não gosto de oferecer o meu currículo. Pedi-lhe que apenas registrasse juiz, porque Deus me deu tanto, saindo de uma oficina mecânica como graxeiro desmontador de pneus para um superior tribunal de justiça. Eu quero sim não ter currículo outro que não seja aquele de que eu agradeço ao meu Deus e quero servir a minha nação e quero honrar e não desapontar os mourãoenses. Senhores que me ouvem, e já por último, quando os sinos das 18 horas já dobraram, e os sinos que anunciam o final da tarde, mas ao mesmo tempo prenunciam o alvorecer de amanhã, eles também sintonizam um chamamento de atenção, de que se seja breve. Que se seja breve, não porque os oradores antecedentes nos cansaram, mas porque o final da tarde, no pôr do sol, já nos ensina que nos devemos recolher. Senhores, assistindo, testemunhando neste dia o que acontece em Campo Mourão, eu me lembro, ou posso sentir, que o presente não é o fim. O presente é uma rememoração e um vínculo com o passado e uma perspectiva do futuro. Não há presente sem ligação com o passado, e perde sentido o presente sem perspectiva do amanhã. Não é sem razão que o que mede a nossa vida são as nossas ações. Porque a idade, ela é contada pelo número de anos. Mas o nosso viver, ele sim é que marca o tempo que vivemos. Isto significa dizer que não vive, mas conta os anos da sua vida àqueles que não realizam. E esta minha lembrança, ela tem o sentido de permitir-me ou abrir-me o pórtico para lembrar que viver, portanto, é estar no presente e agindo, e que este viver, ele deve,
por isto merecer o máximo dos nossos instantes de vida, porque só se lembrarão de nós aqueles que puderam assistir ou sentir os efeitos das nossas ações. Por isso que elas têm que ser uma ação de amizade e voltada aos superiores interesses públicos, cujos interesses públicos, testemunhou o deputado Rubens Bueno, às vezes são avassalados pelos interesses mais censuráveis do momento e casuísticos. Por isso também, presidente Fábio, que hoje me comoveram especialmente dois momentos. O primeiro momento, quando da sessão iniciada, onde vai funcionar o fórum, nós tivemos o privilégio de recebermos as bênçãos do sacerdote. E Dom Mauro fez exatamente, ou deu exatamente a noção da perspectiva de que nós só vivemos servindo, o que vale dizer, nós só viveremos agindo. Mas me comoveu, porque já se torna raro, neste mundo do hedonodismo, onde tudo deve ser agora e vivamos agora, porque não sabemos o amanhã. Só não sabe do amanhã e só pensa no agora quem não acredita em si, não tem esperança e não tem amigos. O segundo momento, senhor juiz Fábio, foi quando do hino nacional, nas cerimônias, nas solenidades, o canto do hino ou a gravação do hino para ser ouvida já são momentos raros. E me causou outro dia uma profunda depressão ao ouvir a viva voz alguém que pregava o desapreço ao nosso hino nacional, dizendo que é um hino de servilismo. São exatamente aqueles que não têm o sentimento da nacionalidade e nem estão apegados ao passado, somente se lembrando do presente e com uma perspectiva ideológica distorcida do futuro. O hino é exatamente aquela celebração em que cada brasileiro, olhando a sua bandeira e ouvindo o seu hino, une-se pelo amor de mãos dadas com os seus irmãos brasileiros, seja nas decepções, nas venturas, nas alegrias ou nas lágrimas, ou até naqueles momentos de vida particular. Não faz muito tempo, possivelmente um ano ou mais, indo assistir a uma cerimônia, a uma solenidade pública, um desfile de escolas, a fanfarra à frente, despertando o povo, e na hora do hasteamento da bandeira nacional, o hino. Os moços vestidos de gronge, à vontade, de boné e de cigarro à boca, de brinco, e todos, afinal, totalmente desatentos com a execução do hino nacional. Quando reparei que um senhor, certamente pela aparência com mais de 80 anos, ao quebrado, simplesmente vestido, cabelo totalmente branco, sustentou-se numa pessoa ao lado, levantou-se, tirou o chapéu e colocou no coração. Dava uma lição de amor a si, dava uma lição de amor à pátria, dava uma lição de exemplo cívico e dava uma lição de brasilidade a tantos quantos ouviam o hino, sem sentir as suas vibrações. Por isso, quero também, neste momento, juiz Fábio, agradecer a essas duas significativas ocasiões
proporcionada como consequência deste honroso convite. E como o presente não é o fim, mas tem raízes com o passado, é bom, nestas ocasiões, que se lembre um pouco da história da Justiça Federal. Sabemos todos, foi feita referência pelo deputado à carta de Pero Vaz de Caminha, tão logo depois da descoberta, passados alguns anos de abandono, e na exaltação do lucro e proteção das riquezas, aí é que Portugal volta os olhos ao Brasil, que ainda não tinha o sentido de uma colônia, para evitar, já naquela época, 500 anos, a extração das nossas riquezas. Mas vivíamos sob as ordenanças manuelinas e afonsinas, as célebres ordenações do reino, pelo menos até 1626, quando se instalou o Tribunal da Relação na Bahia, cujo tribunal, com a invasão dos holandeses, foi desfeito, ou os atos foram desconsiderados em 1652. E, na verdade, vivemos com uma legislação emprestada, codificada, das ordenanças portuguesas, até a nossa independência, quando se começa, na verdade, a se organizar o poder judiciário brasileiro, que era uno, era a chamada, assim podemos dizer, para simplificar, a chamada Justiça Nacional, uma só justiça, com os seus juízes ouvidores, mas uma só justiça. Mas com a proclamação da República, e assim foi até essa data da proclamação, em 15 de novembro de 1889, quando efetivamente nós nos transportamos de um Estado único e imperial, com as capitanias hereditárias, origem dos nossos Estados membros e federados, e no regime federativo. Então, cada Estado é reconhecido 2 anos depois, com a Constituição de 1891, o Poder Judiciário na dualidade, a Justiça Federal e a Justiça dos Estados. E nesta dualidade situava-se exatamente o perfil e a inspiração da organização do Poder Judiciário americano, ou do sistema de governo dos Estados Unidos da América do Norte, logo após a sua proclamação da independência. E lá, curiosamente, eram várias colônias que depois se federaram, mas cada uma conservando quase em toda a sua extensão a sua própria autonomia político-administrativa e também do judiciário. E no Brasil acontece o inverso. De Estado unitário ele passa a ser dividido e surgem os Estados-membros, mas se instala aqui o mesmo sistema dual de justiça, embora seja a extensão do mesmo poder e competência e jurisdição da justiça dos Estados americanos federados, porque aqui se criava uma justiça federal que não tinha mais a unidade do império e se repartia quanto à prestação jurisdicional com a justiça do Estado. E assim viemos até 1937, quando a carta daquele ano, no início do chamado Estado Novo, exclui a Justiça Federal do texto, o que vale dizer extingue a Justiça Federal, cria, porém, a Justiça Eleitoral, a Justiça do Trabalho, mas não é extinta a Justiça Federal, cuja competência volta-se à Justiça do Estado, mas cria-se, agora já na Carta de 46 posteriormente, o Tribunal Federal de Recursos, cujo Tribunal Federal de Recursos, no dizer do jurista Paulo Sarasate, era como que uma corda de poço sem balde, porque embora tivesse a alça para movê-la, não tinha o balde para colher o que na verdade deveria ser o seu fim, a prestação jurisdicional ao cidadão no seu local de domicílio.
porque não tinha a primeira instância da Justiça Federal. A Justiça Federal só volta novamente a organizar-se em 1965, e depois é preciso também rearticular-se, que com a Lei 5.010 é que efetivamente vem a sua temática de organização estrutural. E é importante lembrar que a Justiça Federal é mais antiga, por exemplo, do que a Justiça do Estado no Paraná. Por quê? Porque o Decreto 848 de 89, anterior à Constituição de 1891, ele organizou a Justiça Federal, que teve vida própria e autônoma como o Poder Judiciário Federal, naquela dualidade, Poder Judiciário Federal, Poder Judiciário Estadual, até 1937. A Justiça Estadual do Paraná só pôde organizar-se, porque é óbvio, depois da Carta de 1891 da Constituição do seu Estado, como a cada Estado. Friso isso, porque para muitos foi como que uma novidade, quando num momento diferente da política brasileira, criou-se, ou restaurou-se, melhor dizendo, a Justiça Federal, que não era novidade, porque ela institucionalmente é anterior à Carta de 1891. Nós tivemos um interregno de abruptamento, naquele que vai do final do Estado Novo, de 45 até a sua restauração, pelo Ato Institucional 2 e a Lei 5.010. Eu me recordo que, logo depois que tomei posse como juiz federal, a título de ironia, um desavisado perguntou se eu, como juiz, iria usar farda. Porque para ele, demonstrando uma ignorância absoluta, a justiça era uma inovação do regime militar. Certamente, se foi aluno, mau aluno. Se estudou história, não aprendeu. Se era estudante de direito, devia ser um péssimo direito e deve ser um péssimo advogado, um péssimo juiz, um péssimo promotor. Porque quem não conhece as suas origens não se conhece. Daí o grande valor da tradição. A tradição ou oral ou escrita. Hoje eu falava para o Anísio Moraes. Anísio, a importância do seu programa não está em você, mas está nas notícias que por sua voz são dadas do passado, do presente, e é o arquivo para análise desta geração, desta civilização no futuro. O mesmo disse ao Haroldo de Souza. As suas fotografias de agora serão o testemunho do ontem para as gerações do amanhã. Só a calúnia nasce do nada. Tudo mais tem o seu início. Não é no sentido antropológico, seja científico ou seja religioso, mas ao próprio desenvolvimento do homem obedeceu uma sequência antropológica. As próprias plantas na sua vida se modificam. E o desavisado confundiu-nos, os juízes federais, com alguém que deveria usar farda. E eu lhe respondi que eu só tinha uma única submissão. Primeiro, a minha tinha uma única submissão legal, à Constituição e às leis que eu jurei cumprir, e uma submissão maior aos deveres da minha consciência como juiz. E quero lhes fazer ou lhes dar uma notícia, que para muitos nem é novidade. Mas falo porque me elogiaram, então é preciso que eu também testemunhe que não me sinto tão virtuoso, porque todas as noites antes de me deitar, eu me ajoelho e peço a Deus que me perdoe pelas injustiças que eu pratiquei involuntariamente naquele dia, seja judicando, seja no exercício da amizade, seja no relacionamento familiar, ou no desapontamento que eu causo, que é o que eu mais tenho sempre receio, aqueles que me esperam como uma pessoa de virtudes extremadas. Senhores que me ouvem com esta paciência, que eu não diria de Jó, mas na verdade diria
de Jó e todas as suas gerações. Viver, comecei dizendo, é estar presente. Eu estou presente. Estou presente neste momento significativo para Campo Mourão. Significativo Campo Mourão, para Campo Mourão, mas significativo, quero dizer, para toda esta região. Feliz neste congressamento. Autoridades federais, autoridades estaduais, pelos seus poderes constituídos, o testemunho de todos os representantes de vários segmentos públicos, sejam também estaduais ou federais, civis, daqueles que procuram dar a sua colaboração e a sua presença como um incentivo para os que querem retribuir. E não há nenhum auxílio mais significativo do anônimo. E eu sempre me recordo, Dom Mauro, que no milagre da multiplicação dos pães, diante da multidão faminta, cansada, alguns, quem sabe, desacreditando no que ele prometia, outros curiosos, alguns ansiosos para ver alguma mágica, e outros seguidores inconscientes. Mas o que me chama a atenção, é evidente, além do que aconteceu na multiplicação de pães, onde se provou que era homem, mas ao mesmo tempo também era aquele que vinha em nome e era a encarnação da vida. Perguntado, tem alimentos? E os apóstolos respondem a Jesus que não, só temos aqui 2 pães e aquele menino tem 5 peixes. Até hoje não se sabe o nome do menino que ofereceu os 5 peixes. Mas sem os 5 peixes, só teria sido ofertado o pão. Mas com o auxílio anônimo de quem não se sabe o nome, quem era, para onde foi e de onde veio, mais ou menos como o vento, que passa e não se sabe de onde veio, nem para onde vai terminar, aquele menino deu uma contribuição altamente significativa e os pães se multiplicaram. Eu quero lhes dizer ao final, agradecendo ilustre juiz Fábio e agradecendo na sua pessoa, agradeço a todos que me prestam essa homenagem significativa da audiência, que procuro sempre, não quero me desviar deste caminho, de continuar, isto sim um anônimo. Fico constrangido quando, pela generosidade que é fruto da amizade, não há generosidade se não existir a amizade. Portanto, quando ouvi referências à minha pessoa e quando ouço dos cidadãos mourãoenses, como aquela senhora que nos seus 80 anos, ela deve estar aí sentada, desceu aquelas escadas somente para me abraçar. Eu sinto um profundo constrangimento e tristeza, porque eu não sou absolutamente merecedor disto, porque ao invés dos elogios, eu prefiro o esquecimento, porque eu quero isto sim, servir ao meu Deus, servir a minha nação, servir ao meu povo, ser um bom pai e ser um juiz que não desaponte os jurisdicionados e sirva o poder judiciário sem que o meu nome seja lembrado. Eu quero sim que saibam os mourãoenses que sinto-me feliz de poder dirigir-lhes a palavra, não como ministro do Superior Tribunal de Justiça, que por certo não seria, se não tivesse como um instrumento da vontade de Deus servido em Campo Mourão. Certamente foi um dos degraus e um dos caminhos e o degrau mais significativo. Eu quero ser de cada um o anônimo, portanto só quero ser o amigo sincero e leal. Muito obrigado pela oportunidade do uso da palavra. Eu tenho o prazer de comunicar que a Câmara Municipal de Campo Mourão
homenageou o nosso juiz, Dr. Erivaldo Ribeiro dos Santos, através de requerimento dos vereadores Leoni Salete Beck, Dalla Rosa e José Luiz Gurgel, com votos de congratulações pela assunção ao cargo de juiz federal no Campo Mourão. E eu peço ao ministro Milton Luiz Pereira que faça a entrega desse diploma de louvor ao ilustre juiz Erivaldo. Erivaldo, antes de entregar este diploma de louvor, eu ouso lembrar de uma celebrizada lição do historiador Carlyle, que deixou escrito, ensinando o seguinte: a história é o perfil dos seus heróis. E parodiando, eu digo-lhe, a justiça é o perfil dos seus juízes. Quando o cidadão jurisdicionado olha para a justiça, ele vê no juiz a exteriorização da justiça, ou seja, do respeito à cidadania, do escudo aos seus direitos e garantias individuais, e, sobretudo, ele vê naquele homem um homem diferente. Não importa que o juiz saia pela rua sem a toga, que é uma vestimenta do próprio local de trabalho. O juiz continua juiz. E só a justiça federal no Campo Mourão terá um perfil de respeito, de qualificação, se o seu juiz der a ela este perfil. Este diploma de louvor, com toda certeza, não conquistou graciosamente. Seus merecimentos devem ter sido com sensatez e foram considerados. E por isso está sendo louvado de modo público. E eu, como um fiel meirinho desta deferência honrosa do ilustre presidente, sou aquele entregador deste diploma. Mas não somente o entrego, eu faço votos que cada vez que lembrar receber publicamente da Câmara Municipal do Campo Mourão, que o homenageou pela votação dos seus ilustres representantes, e aqui está assinado pelo primeiro secretário e pelo presidente José Eugênio Maciel, esta Câmara quis dizer: juiz Erivaldo Ribeiro dos Santos, não seja mais um, mas seja o juiz. Seja muito feliz. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a presença das autoridades que compuseram a mesa, agradecer a presença de todos os senhores. Sem a presença dos senhores não teria brilho essa solenidade. E gostaria de convidar os excelentíssimos senhores ministro Milton Luiz Pereira, deputado federal Rubens Bueno, prefeito municipal Tauílio Tezelli e o doutor Dirceu Almeida Soares, juiz federal, diretor do foro da Seção Judiciária do Estado do Paraná, além do doutor Erivaldo Ribeiro dos Santos, para que descerre a placa que simboliza a inauguração e instalação da Vara Federal de Campo Mourão.